Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 12, eu vou ler os 12 versículos, e ao final nós todos juntos leremos em voz bem alta o versículo 12 apenas. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Leia o versículo 12 em voz alta comigo, por favor. Ó nosso Deus, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, oremos. Pai amado e bendito, te louvamos por essa passagem tão marcante da tua palavra, que nos traz alento, nos traz esperança, nos traz despertamento. E aqui assim seja nessa noite, que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor seja engrandecido, que tua igreja seja edificada, que os perdidos sejam alcançados pela mensagem de salvação, e que em tudo Cristo seja glorificado. Em nome dele que eu te peço. Amém. Os irmãos podem sentar. O que fazer, irmãos, quando se instala uma crise em nossas vidas? Por vezes, passamos por crises de ordem financeira. Às vezes está tudo bem no casamento, na família, mas as finanças estão apertadas. Ou o contrário, estamos com as finanças em dia, estamos com as contas arrumadas, um emprego legal, tudo bem, mas surge uma dificuldade com o filho, uma dificuldade no casamento, uma dificuldade na família. O que fazer quando se instala uma crise em nossas vidas, seja de qual ordem for? O texto que nós vamos nos debruçar nessa noite, ele mostra uma crise muito aguda que se abateu sobre Judá, quando, sob a liderança do piedoso rei Josafá. Josafá foi um bom rei. A Bíblia ela não omite as falhas dos reis de Israel, nem dos reis de Judá, nem dos reis da monarquia unida, quando Israel e Judá eram um povo só, a época de Saul, Davi e Salomão. Mas depois da divisão entre Israel e Judá, teve uma sequência de reis, o reino do norte de Israel, todos os reis maus, e o reino do sul alternando entre bons reis, homens tementes a Deus, mas também cometeram suas falhas, e homens maus também, como o terrível rei Manassés, que depois do final se volta para o Senhor. E aqui não é diferente. O rei Josafá era um homem piedoso, um homem temente a Deus, e, como vamos ver, no momento bom do seu reino, no momento em que ele estava buscando ao Senhor, no momento em que ele estava organizando a casa, em que as coisas estavam fluindo de uma maneira boa no seu reino, e que ele estava buscando de forma sincera a Deus, uma grande crise se abate
pois um exército muito poderoso vem contra Judá, vem para tomar Jerusalém. O texto que nós lemos afirma, no versículo 2, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, ou seja, dois povos, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo que uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. O que significa isso? Irmão, naquela época, você ter uma grande multidão, um exército vindo te atacar, era algo muito perigoso. Imagina o coração de um rei, porque não bastava mandar uma comitiva, falar, não vamos brigar não vamos guerrear não, isso podia resolver de forma diplomática, mas podia não adiantar nada, e também não adiantava buscar socorro em outros lugares, porque ele estava ali na cidade fortificada de Davi, estava em Jerusalém, mas aquele exército muito numeroso podia gerar muito prejuízo para o rei Josafá. O que fazer no momento de crise? O que a história do rei Josafá pode nos ensinar nessa noite sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, sobre os planos redentivos de Deus que alcançam todas as gerações e sobre as nossas crises quando elas vierem sobre nós. Para podermos nos debruçar de forma mais detida a esse texto, eu queria que a gente pensasse em 3 momentos que circundam essa passagem aqui dessa grande guerra que Josafá enfrentou. Primeiro, o que veio antes disso, depois vamos ver o que aconteceu naquele momento e o que aconteceu depois. Então, uma mensagem fácil de você memorizar, não só porque tem 3 pontos, como gosta do nosso querido diácono Valquir, que pregou muito bem ontem no jejum, ainda pregou no culto de ação de graça da irmã Fátima, que foi uma bênção, falou sobre Jeremias, de não colocarmos nossas águas em cisternas rotas, e também pregou pela manhã no culto de jejum, que foi muito bom. Procure estar nas reuniões de consagração, assim como nas reuniões de oração durante a semana, que tem sido momentos muito preciosos. Terça-feira ouvimos o jovem Bruno. Jovem, você é jovem. Ele não acredita que é jovem, mas ele é jovem. Meus 33 anos já passaram há muito tempo. O Alexandre foi outro dia, né, Alexandre? Mas... quase, vou falar quanto tempo, não, deixa quieto que eu sei a idade do Alexandre, mas o jovem Bruno pregou muito bem na terça-feira sobre as 3 parábolas de Lucas 15, da dracma perdida, da ovelha perdida, e conhecida como filho pródigo, que eu concordo com ele, e acho que aquela passagem deveria se chamar a parábola do pai amoroso e não do filho pródigo, mas como é bom nos reunirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Mas o Alquim gosta muito de falar dos 3 pontos, e não deixaram de ser 3 pontos, um focando no que aconteceu antes dessa grande crise militar que se abateu sobre Judá, sob a regência do rei Josafá, quais foram as atitudes dele naquele momento, durante aquela crise, e o que aconteceu logo depois. Então, primeiro, antes de vermos o que aconteceu exatamente no capítulo 20, vamos olhar para o antes, para os capítulos 18 e 19, e há 2 episódios aqui muito marcantes na vida do piedoso rei Josafá. Volte para o capítulo 18 de 2 Crônicas. Primeiro ponto, antes da crise, o que se deu? Vemos aqui no capítulo 18 que Josafá fez uma aliança. E olha como foi essa aliança. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Josafá tinha riquezas e glória em abundância, ou seja, estava num bom momento, e tornou-se genro de Acabe. Você lembra quem foi Acabe? Quem lembra quem foi Acabe? A Bíblia fala que foi um dos piores reis de Israel, que se vendeu para agradar a sua esposa, que era descendente de Sidom, que era da terra de Sidom, uma mulher feiticeira, Jezabel, e ele, um homem fraco, trouxe muitos danos e foi duramente repreendido pelo profeta Elias. E esse Josafá, um homem piedoso, fez uma aliança tornando-se genro de Acabe, rei de Israel. Josafá era rei de Judá, o reino do sul, e Acabe era rei do reino do norte, do reino de Israel. E o versículo 2 do capítulo 18 diz assim: passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria, que era a capital de Israel, reino do norte. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para Josafá e para o povo que o acompanhava. E fez o quê? E o persuadiu a ir com ele atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra. Antes, eu já ia falar essas aplicações, mas já vou me adiantar as aplicações aqui. Muito cuidado com as alianças que você faz, mesmo com aqueles que se dizem fazer parte do povo de Deus. Acabe era rei de Israel, do povo de Deus.
Josafá era rei do reino de Judá. E Josafá, de todo o coração, chegou lá. Acabe, muito astuto, preparou o terreno, matou um monte de boi, fez um churrascão. Cuidado quando alguém te chamar para um churrasco, não que seja problema. Você pode ir a um churrasco que não tem problema nenhum. Mas Acabe, muito astuto, muito esperto, pegou e preparou um baita de um churrasco para Josafá, amoleceu o coração de Josafá. Por quê? Ele queria levar Josafá com ele para uma batalha. E qual foi a reação de Josafá? Josafá, tudo bem, cuidado com as alianças que você faz. Uma coisa que eu falava muito na freguesia, já falei para algumas pessoas, e já falei para pessoas que não me ouviram e quebraram a cara, infelizmente, como já falei para pessoas que me ouviram e não quebraram a cara, quase não ouviram. Mas cuidado com sociedade, eu tenho muita preocupação com pessoas que fazem sociedade. Salvo se fossem pai e filho, marido e esposa, ainda assim deve ter alguns cuidados. Mas, às vezes, não, eu já vi situações terríveis, irmãos, que eu não posso entrar em detalhes, não na nossa igreja, mas de pessoas que fizeram sociedade. Mas fulano é irmão em Cristo, é da igreja, e quebraram a cara bem feio. Então, cuidado. E eu lembro que para uma pessoa com quem aconteceu isso, eu falei assim, por que você, ao invés de fazer uma sociedade, você não se torna um gestor, um gerente, um supervisor da empresa, e esse irmão é o dono? Ou o contrário, você é o dono, se você tem um capital, e o fulano é o gestor, é o empresário, é o gerente da empresa. Por quê? É muito diferente se você é sócio de alguém e se você é gerente da empresa de alguém. Porque o gerente pode ser demitido a qualquer momento, o sócio é outra relação. Então, cuidado. Estou dizendo que toda a sociedade é ruim, que todo crente tem gente bem intencionada, mas mal orientada. Às vezes o cara quer fazer um bom negócio contigo, a pessoa não está mal intencionada, mas não sabe fazer e gera problemas. Então, muito cuidado com sociedade. Josafá fez uma aliança com o péssimo rei Acabe, mas Josafá era um homem piedoso. E o versículo 4 nos comprova isso, pois diz assim, 2 Crônicas 18:4. Josafá disse mais ao rei de Israel, consulte primeiro a palavra do Senhor. Isso era um hábito naquela época, quando eles iam à guerra, eles consultavam a Deus para saber se deveriam ir ou não, se deveriam atacar ou não. Você vê Davi fazendo isso, você vê outros reis fazendo isso, consultando os sacerdotes para consultarem a Deus, para saberem que atitude tomar. E aí o versículo 5 diz assim, então o rei de Israel reuniu os profetas. Quantos homens? Leia aí no versículo 5. 400 profetas. Irmãos, aqui na nossa igreja, se apertar, cabem 100 pessoas. Então, são 4 igrejas dessa lotadas de profetas, profetizando diante do rei Acabe e do rei Josafá. Infalível, né? Tem como dar errado. 400 profetas, 4 igrejas, imagina a igreja multiplica 2 vezes para lá e 2 vezes para cá. 4 ICNV Anil, abarrotadas de gente, todos profetas do Senhor, e Acabe trouxe essa galera. E aí perguntou a eles ainda no versículo 5, devemos ir e lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam, vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Irmãos, imagina você um rei, está diante de 400 profetas, e falam, vai lá, pode ir, que Deus vai entregar Ramote de Gileade nas tuas mãos, pode ir. Só que quando, irmãos, alguém é realmente piedoso e teme a Deus, a pessoa tem um certo sinal amarelo no coração, que pode ser a pessoa mais bem-aventurada, mais abençoada, mas falando que tem alguma coisa no teu coração que não fecha. Mas são 400 profetas. Mas o rei chamou todo mundo. E aí olha o que Josafá responde aqui, no versículo 6. Mas Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Olha que curioso. Josafá talvez tenha percebido que tinha alguma coisa errada. E eu quero chamar a sua atenção nesse sentido. Cuidado. Não acredito em tudo que dizem em nome do Senhor. Mas eram 400 profetas. Não interessa, podiam ser 1.400. Josafá ficou com algum incômodo e falou, não tem mais algum, não? Eu imagino Acabe olhando para ele. Josafá, tem 400 profetas. Está todo mundo dizendo que a gente pode ir para a guerra, que a gente vai se dar bem. Você quer mais um? Quero. Aí olha o que Acabe respondeu, versículo 7. O rei de Israel respondeu a Josafá, há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O rei chamou 400 profetas, mas não chamou um profeta que ele odiava, porque falava a verdade para ele. Esse profeta se chamava Micaías. E aí eles chamaram o tal do Micaías. E quando Micaías chegou, ele falou, pode ir que vai dar tudo certo.
Mas Acabe percebeu que ele não estava sendo sincero. E aqui, no versículo 7, versículo 11, quer dizer, do versículo 7 ao versículo 11 fala isso. E aí, quando você chega mais à frente, no versículo 15 e 16, versículo 16, diz assim, eu estou estendendo para a gente ganhar tempo. Então Micaías disse, vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, portanto ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono. Olha que imagem chocante essa. Deus está assentado no seu trono. E dá essa visão que Micaías, o profeta, tem. E todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, vá, você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Irmãos, 400 profetas enganadores. E quem determinou isso? O Senhor. Porque Acabe chegou no limite e precisava morrer. Então você ainda vai chegar para mim e dizer que qualquer um que fale para você que está falando em nome de Deus, você tem que acatar e falar é de Deus? Só se você for muito ingênuo ou não conhecer a Bíblia. Se você não for muito ingênuo e conhecer um pouquinho a Bíblia, você vai perceber que, assim como Josafá, você precisa julgar todas as coisas e reter o que é bom. Mas a irmã é uma bênção, o irmão é um homem de Deus, ele conhece a palavra. Julgue todas as coisas e retenha o que é bom. E a Bíblia não fala isso só aqui, não. Esse aqui é muito chocante, essa imagem. Deus falando, ó, preciso enganar Acabe para que ele morra. Aí o Espírito fala, eu vou lá enganar ele. Como? Eu vou botar mentira na boca dos profetas, e o rei estava acreditando. Mas o rei, talvez, ele cresce numa coisa que muito crente crê hoje em dia. Eu tive o desprazer de ver um pedacinho do Descend, que foi um evento que teve agora. Eu não estou criticando o evento, que eu pouco conheço dele. Mas uma figura em especial, e eu vou falar o nome dela, que eu não sou de falar não, mas tem horas que a gente precisa falar, irmãos. Como Paulo falou de Alexandre Latoeiro e outros. Mas uma mulher chamada Valnice Milhomens. Essa mulher já fez muito mal à igreja, com as suas teorias de batalha espiritual. E eu vi um trecho de uma fala dela falando assim, se você já falou alguma coisa, o diabo ele trabalha com legalidade. Então, você falou alguma coisa 20 anos atrás, o diabo pode usar isso contra você. Gente, imagina a loucura de você ficar andando pensando, o que eu falei há 20 anos atrás, o que eu falei há 15 anos atrás? Ora ao Senhor, peça perdão e vá em frente, irmãos. Tem muita gente doida, e o problema não é muita gente doida, o problema é a gente batendo palma para gente doida. Gente falando coisa que não tem a ver com a palavra. Falsos profetas têm se levantado no Brasil e gerado muito dano para a igreja. Mas por que as pessoas acreditam? Porque as pessoas não conhecem a verdadeira profecia. E a Bíblia te alerta. Aqui está um alerta. Acabe tinha 400 profetas mentindo porque um espírito mentiroso colocou na boca deles aquilo que não era da parte do Senhor. E muitos crentes hoje querem ouvir o que agrada e pensam que se alguém falar, muitos querem na confissão positiva, se eu falar o que eu quero vai acontecer. Tem gente que tem medo de falar, está doente. Não posso falar que estou com gripe, não. Daqui a pouco eu melhoro. Fala, eu estou gripado, mas vou melhorar. Vou tomar uma aspirina, vou tomar alguma coisa, vou ficar bem. Deus vai me curar. Não é pecado falar que tem doença, não. Não fica cozinhando a doença, valorizando. Mas não precisa crer tanto que se você falar uma coisa, já era. Você está condenado pelas suas palavras. Muita gente falando besteira. E esse homem falou isso. Mas sabe o que Acabe fez? Desprezou o verdadeiro profeta e foi para a batalha. Só que Acabe era tão gente boa que sabe o que ele fez? Ele foi para a batalha, mas falou para o rei Josafá, vá com as suas vestes reais que eu vou disfarçado. Por que aquele miserável daquele Acabe fez isso? Que ele pensou, eles vão achar que o rei Josafá é o rei de Israel, quando forem atacar o rei, vão atacar ele e eu vou me safar. Só que Deus tinha decretado, aí sim é um decreto que é do Senhor, que Acabe morreria naquela batalha. Um homem esticou o arco e jogou a flecha ao léu, e a flecha caiu entre a armadura de Acabe, e ele morreu naquela batalha. Mas Josafá quase morreu junto. Vá comigo agora no versículo 31. Eu estou avançando por causa do tempo, mas se você quiser depois ler todo o capítulo 18. Mas o versículo 31 diz assim, isso já no meio da batalha. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, aquele é o rei de Israel.
e se dirigiram até ele para atacar. Acharam que Josafá era Acabe e iam matar Josafá. Mas olha o que Josafá fez, preste bem atenção na segunda parte do versículo 31. Porém, Josafá o quê? Gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Josafá ia morrer, porque eles achavam que aquele era Acabe, o rei de Israel. Mas ele gritou ao Senhor e Deus desviou aqueles homens dele. E aí continua o texto. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao ocaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol, morreu. 400 profetas falaram para Acabe: vá lutar contra Ramote de Gileade, que Deus as entregará nas mãos do rei. E o que aconteceu? Acabe foi e morreu naquela batalha. Irmão, só acredita em tudo que as pessoas falam em nome de Deus quem é ingênuo e não conhece a Bíblia. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 13. E nós pentecostais temos que abrir bem os olhos para isso. Deuteronômio capítulo 13. Eu vou ler, se você não abriu, apenas ouça. Diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, então ele está falando o quê? Alguém falou, isso vai acontecer, ou tal sinal vai ser dado, e isso acontecer. E olha o que Deus diz, ainda em Deuteronômio 13. E ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, então não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E mais à frente fala que esse falso profeta deveria ser morto. Então, se alguém falar para você que uma coisa vai acontecer, e isso acontecer, ainda assim você deve tomar cuidado. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E eu falo isso com muita tranquilidade, que vocês sabem as minhas origens. Eu vim do espiritismo. Então, minha mãe era chefe de um terreiro de Umbanda. Eu vi muitas coisas falarem que iam acontecer e aconteceram. Mas eu sei também que o Senhor não estava naquilo ali. Então, cuidado. Mas ainda em Deuteronômio, já no capítulo 18, finalzinho já do capítulo 18, diz uma outra circunstância envolvendo profecias. Eu já falei isso aqui na igreja. Até o Ximenes me perguntou outro dia, não foi, Ximenes, sobre esse texto? E de Deuteronômio 13 e 18. Deuteronômio 18 diz, aqui a partir do versículo 20, vou ler a partir do versículo 21. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Irmãos, se a gente fizesse isso na igreja evangélica brasileira, a gente teria bem menos problemas. Porque tem gente adoidado que sai cuspindo profecia. Isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, isso vai acontecer, e não acontece nada. E o pessoal fica com medo. E quando alguém tem coragem e fala, você falou que isso ia acontecer e não aconteceu, a pessoa ainda fala, porque você não teve fé. Mas se Deus falou que ia acontecer, tem que acontecer, gente. A não ser que seja uma coisa condicional. É como foi Jonas pregar em Nínive, eles se arrependeram, Deus não mandou o juízo. Mas salvo isso, se falou, tem que acontecer. Então, se você ama aquele irmão, você pode voltar para ele, olha, eu não estou desprezando, em humildade, em amor, e falar, olha, mas você falou para mim que uma coisa aconteceria e não aconteceu. Acho que você deve orar, e eu quero falar que eu não estou chateado contigo, não, mas cuidado, porque do jeito que você falou para mim, você pode falar para outra pessoa, pode gerar problema para ela, pode gerar problema para você. Mas a gente não tem coragem de fazer isso. Eu sei que é difícil, eu também teria dificuldade de fazer isso com alguém. E as pessoas não têm muita coragem também de falar para mim as coisas, porque elas sabem que pode ser que eu fale. Mas, se tiver que falar, pode falar. Mas a gente tem que ter mais firmeza, irmãos. Hoje em dia tem muito crente bobo por aí, que qualquer encontrou a pessoa no ônibus e fala, assim diz o Senhor, a pessoa treme, Deus está falando. Pode ser Deus, mas pode não ser. A gente precisa ter esse discernimento. 400 profetas mandaram Acabe ir, um profeta falou para ele não ir, ele foi, quebrou a cara e morreu. E Josafá quase passou raspando para não ir junto com Acabe. Mas vamos voltar lá para o 2 Crônicas. No Novo Testamento, Paulo orientando aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, ele fala, não desprezais as profecias, mas julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Nós somos pentecostais, cremos nos dons espirituais, nós temos até orado nas terças-feiras em especial, para que Deus conceda dons aos irmãos e irmãs que estão orando aqui uns pelos outros, porque isso edifica a igreja, isso abençoa, mas a gente tem que ter discernimento e humildade. Quando alguém falar para mim, você falou que isso aconteceu e não aconteceu. Perdão, irmão, achei que estava falando da parte de Deus e me enganei. Por isso que eu prefiro falar assim, olha,
Eu estou percebendo isso. Se for de Deus, Deus vai confirmar no teu coração. Acho mais seguro. Mas, voltemos ao texto. Então, primeiro, o que aconteceu antes daquela crise da batalha de Josafá? Primeiro, ele fez uma aliança errada com Acabe. E aqui ficam alguns alertas para nós. Cuidado com alianças que você faça, mesmo entre o povo de Deus. Cuidado com profecias, mesmo que seja dita por profetas, entre aspas, de Deus. E se você estiver em apuro, fiz tudo errado, ouvi quem não devia, tomei decisões erradas, estou no meio da guerra, vestido de rei, os caras estão atrás de mim, vão me matar, grite ao Senhor que Deus pode te livrar como fez com Josafá. Amém? Talvez você esteja aqui essa noite, meu Deus, mas eu segui tudo que o profeta lá falou e quebrei a cara, o que eu faço agora? Grite ao Senhor, fale, Senhor, eu estou em apuros, me ajude, e Deus é fiel e misericordioso para nos ajudar como fez com Josafá. Mas há algo ainda que aconteceu antes da crise, da guerra, da batalha de Josafá, que aí já não está no capítulo 20, mas no capítulo 19 do livro de 2 Crônicas. O capítulo 1 fala assim, versículo 1 do capítulo 19, Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém. Quase morreu, mas conseguiu voltar em paz. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, será que você devia ajudar o perverso? O perverso é o Acabe. E amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Azerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. O profeta exortou o rei, esse aqui é profeta mesmo, chega para o rei e fala, rei, tu está errado. Quem mandou você lá fazer aliança com aquele ímpio que odiava o Senhor já estava morto a essa altura, o Acabe. Mas falou, acharam coisas boas em você. O que Josafá fez? Fez coisas boas. Josafá, você pode ler no restante do capítulo 19, eu não vou ler por conta disso, fez o povo, diz a palavra, voltar-se para Deus. Josafá instituiu juízes em Jerusalém. Josafá estabeleceu levitas, sacerdotes e chefes de família em Jerusalém para julgar, de acordo com a palavra de Deus, os litígios que aconteciam entre o povo. Josafá fez coisas muito boas depois que tomou essa chamada do profeta Jeú. E o que aconteceu com Josafá? Aí chegamos, enfim, ao capítulo 20, que diz no versículo 1, depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, a história que estamos vendo. Entendeu? O que aconteceu antes? Josafá fez uma aliança errada, quase morreu, tomou uma exortação do profeta e aí acertou os caminhos dele. Quando Josafá fez tudo certo, veio uma multidão contra ele. Aí tu fala, eu não estou entendendo nada. Quem disse que o nosso papel é entender os caminhos de Deus? Deus não é controlável. Eu já falei isso aqui na igreja muitas vezes. Eu sou fascinado pela cena final da versão cinematográfica da Crônicas de Nárnia, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira, em que ao final eles estão numa festa, aquelas crianças, e tem o fauno, e estão ali num castelo, e vem lá na praia o leão, que é Aslan, que representa Jesus. E aí o leão está andando na praia, a menina, acho que é Lúcia o nome dela, chega na janela muito angustiada, e olha, ele está lá. E aí o fauno fala, isso está no livro do C.S. Lewis, e o fauno fala para ela, não, ele vai, mas depois ele volta. Ele não é domesticável. Deus não é domesticável, ele é Deus. A gente se engana quando a gente quer botar Deus dentro dos nossos... Ele é o Senhor, irmão. Ele é o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Então, quando Josafá fez tudo errado, ele quase morreu. Aí ele fez tudo certo, se levantou um exército enorme contra ele. Então, se você estiver fazendo tudo certo, buscando honrar ao Senhor, instruindo seus filhos no caminho do Senhor, e a crise se estabelecer sobre você, não necessariamente você está fazendo algo errado. Então, a crise não é um sinal necessário, como os malditos falsos profetas da teologia da prosperidade dizem, de que você está fazendo algo contra Deus. Às vezes você vai estar fazendo tudo certo e ainda assim você vai enfrentar alguma crise na sua vida, como enfrentou o rei Josafá. E nessa hora, irmãos, de crise, tome muito cuidado com aqueles que se levantam se dizendo profetas, falando em nome do Senhor, porque a gente está mais vulnerável e a gente pode facilmente ouvir enganos e tomar atitudes ruins. Mas tenha isso no seu coração, não se surpreenda. Nesse momento você está fazendo tudo certo, se estabeleceu uma grande crise em alguma área da sua vida, você fala, meu Deus, eu não estou em aliança com Acabe, eu não estou buscando falsos deuses, eu não estou dando vozes para falsos profetas, eu estabeleci os levitas em Jerusalém, eu coloquei tudo certo, eu mandei o povo buscar Deus, e agora, o que está acontecendo? Busque a presença do Senhor. E o que fazer agora na crise? Vimos o que aconteceu antes da crise. Agora o segundo ponto, na crise, o que Josafá fez? Aí voltemos os olhos para o capítulo 20, no versículo 3.
Diz assim: então Josafá teve medo. Não é pecado, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas tem horas que nós, na nossa humanidade, sentimos temor. E ele teve medo, e o que ele fez? Duas coisas. Decidiu o quê? Buscar o Senhor. Versículo 3. Leia comigo o versículo 3 em voz alta do capítulo 20. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. O que fazer na crise? Mesmo que você esteja com medo, busca o Senhor. E uma boa sugestão é voltar, se você não tem tido essa prática, à prática do jejum. O jejum é bíblico. O jejum a igreja praticou ao longo de toda a sua história. Jesus falou, quando jejuares, lá no Sermão do Monte, já subentendendo que seus discípulos teriam a prática do jejum. Em Atos capítulo 13, fala que a igreja estava em jejum e oração e separaram alguns irmãos para a obra missionária, salvo engano, Saulo e Barnabé. Então, Deus, por vezes, vai te chamar a uma dedicação mais intensa por meio do jejum. E eu sou da escola antiga, para mim, jejum é de comida mesmo. Você pode se abster das redes sociais por um tempo, deixar de ver televisão, vai fazer muito bem para você. Mas o jejum bíblico é jejum de comida. Então, você abstém de comida, paga o preço, com sabedoria, com responsabilidade. Mas há quanto tempo você não faz um jejum? Na crise, busca o Senhor e proclama um jejum. Está com crise no seu lar, na sua casa, vamos jejuar. Mas o meu filho não é crente, jejua com seu marido. Mas o meu marido não é crente, jejua com seu filho. Mas nem meu marido, nem meu filho é crente, jejua com o pessoal da igreja. Gente, me ajuda em jejum e oração aí, que eu estou numa peleja. Foi o que Josafá fez. E o que ele fez, irmãos? Quando a gente busca o Senhor, a gente influencia outras pessoas. Olha o que o versículo 4 nos diz. Judá se congregou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Quando a gente decide buscar o Senhor, a gente influencia outras pessoas. Ele era o rei. E o rei falou, eu vou proclamar um jejum. E o povo veio junto com ele. E eles foram buscar o socorro do Altíssimo. E aí Josafá faz uma linda oração, que nós lemos aqui na introdução. E ele ora ao Senhor, falando que Deus é o Deus dos seus pais. E se você quer aprender sobre a oração, leia as orações da Bíblia. O livro do profeta Jeremias, que o Valquir pregou ontem aqui no culto em ação de graça da irmã Fátima, está repleto de orações do profeta Jeremias. Nós temos um livro de orações na Bíblia, que é o livro de Salmos. O livro de Neemias tem lindas orações para você aprender. O livro de Daniel tem orações belíssimas, Daniel capítulo 9. Há muitas orações na Bíblia, aqui você encontra mais uma, a oração do rei Josafá, falando para o Senhor, Senhor, quando o povo veio lá, liberto do Egito, a gente passou por Moabe, por Amon e não os destruímos, e agora olha a paga que eles estão dando para a gente, eles estão vindo destruir Judá e Jerusalém. Eu não vou ler toda a oração, mas se você puder, faça isso. Talvez você esteja meio em dúvida, o que eu vou ler essa semana da Bíblia? Leia, medite, se apegue com profundidade à oração de Josafá. E o versículo 2 é belíssimo. Eu até falava isso no jejum ontem pela manhã, ao final do jejum. Pois ele diz assim, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força, ele reconheceu a sua fragilidade, para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E leia comigo a última frase do versículo 12. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mais uma vez. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Se você nunca orou, fez essa oração, ou algo parecido a isso, talvez, se você continuar a buscar o Senhor com intensidade, mais cedo ou mais tarde você vai fazer. Eu já fiz orações, sendo variações dessa muitas vezes. Senhor, não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. A vida do homem e da mulher de Deus não é uma vida isenta de problemas. A gente tem tudo que a gente quer, a gente controla Deus, Deus faz todas as nossas vontades. Muitas vezes a gente vai se ver como Josafá, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Isso é tudo que Deus precisa. A gente pensa muita coisa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, toma as atitudes que você tem que fazer, estude, trabalhe, se empenhe, seja zeloso no seu trabalho, nas suas atividades, mas tem horas, irmãos, isso, volto a dizer, para o verdadeiro cristão acontece muitas vezes na vida, em que você não vai saber o que fazer, e a sua oração vai ser simplesmente essa, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, e deixa Deus agir. Foi isso que Josafá fez. E o que acontece, irmãos? Depois, então,
Antes da crise, nós vimos. Durante a crise, Josafá orou. E ainda durante a crise, olha o que diz o versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. Com quem? Sozinhos? Não. Com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Se você está passando por uma crise, una a sua família. Os homens juntaram-se com as crianças e com as mulheres e seus filhos. Está enfrentando uma crise na sua casa, una-se com a sua esposa, com seu marido, com os seus filhos. Una a família e fala, está difícil, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos no Senhor e nós vamos juntos atravessar essa crise e o Senhor há de nos conceder vitória. O povo se juntou, mas não se juntou isoladamente, se juntaram como famílias diante do Senhor. E o que Deus fez nesse cenário? Deus falou, irmãos. Versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, porque esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, quando Deus fala isso ao teu coração, eu já vivi isso, desculpa, não quero pagar de super espiritual não, mas eu já vivi isso várias vezes na minha vida. Quando Deus é Deus falando ao teu coração, essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Isso é muito profundo, é muito maravilhoso. E Deus falou isso por meio desse profeta, versículo 16, amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, por quê? Leia o final do versículo comigo. O Senhor está com vocês. Irmãos, quando Deus fala, tem uma música do Gerson Bosch que Deus, quando o Senhor fala, o nosso ser se cala. Quando você sabe que é o Senhor falando. Mas pensa comigo uma coisa, vamos fazer um exercício aqui. Josafá viu 400 profetas falando, vai lá que vocês vão ganhar. E não era verdade. Acabe preferiu ouvir os 400 do que o profeta Micaías, e ele foi lá e morreu naquela batalha. E agora se levanta um profeta e fala, pode ir que o Senhor, essa batalha é do Senhor, vocês vão vencer. Qual vai ser a reação de Josafá? Talvez Josafá botasse a mão na cabeça, peraí, mas se acontecer igual com Acabe? Eu estou achando que é de Deus e não é de Deus, eu vou lá e quebro a cara. É uma multidão. Era muita gente. Tanto é que ele fala, a gente não tem como resistir. A gente for encarar essa galera, a gente vai morrer. Qual foi a reação de Josafá? O versículo 18 nos responde essa pergunta. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus, os moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Josafá sabia que aquela palavra vinha do Senhor. E aí, irmãos, é algo um tanto quanto subjetivo, e eu peço que você tenha cuidado com o que eu vou falar agora. Julgai todas as coisas e retei o que é bom. Não saia engolindo tudo que falam para você em nome do Senhor, mesmo que seja alguém na nossa igreja. Porque a nossa igreja é uma bênção, tem homens e mulheres piedosos que amam o Senhor, mas que erram como eu também erro. Mas quando Deus fala, e você está com o seu radar, né, Valquí, assim, desobstruído, você sabe que é Deus falando. Quem já experimentou isso sabe o que eu estou falando. Quando Deus fala e confirma no teu coração, não precisa de 400 profetas. Não precisa de teatro profético. Não precisa de palavra de mulheres ou homens muito enganados na sua doutrina. Quando Deus fala, seja através de um louvor, seja através de uma pregação, seja através de uma mensagem no WhatsApp, seja através de uma pregação que você ouviu em casa, seja através de um folheto que você recebe no ônibus. Quando você está ligado com Deus e Deus fala, você reage como Josafá, você se prostra e fala, essa palavra vem do Senhor, pode ir para a batalha que Deus é conosco. Então não aceite tudo que falarem em nome do Senhor. Tenha humildade, tenha sabedoria, mas também não rejeite quando Deus fala algo, que você reconhecer que aquilo de fato vem da parte de Deus. Então vimos o que aconteceu antes, o que aconteceu na crise. E agora, o que acontece imediatamente depois? O versículo seguinte, versículo 20, nos revela. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa.
Tem horas que Deus na crise vai te levar para o deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo o que cantamos há pouco: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A letra da música deles era muito curtinha. Era só isso. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Eles começaram a brigar entre eles. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se podia olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram quantos dias? 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje o vale é chamado de Vale de Beraca, que significa louvor. O que aconteceu depois? Josafá creu no Senhor. Josafá creu numa palavra que de fato veio da parte de Deus. Josafá entoou louvores ao Senhor. Deus colocou emboscada naquele exército enorme. Eles se destruíram e eles foram buscar a Deus. E aí depois disso, eles continuaram louvando ao Senhor. Louve a Deus na crise, louve a Deus na batalha e louve a Deus depois da vitória. Foi isso que Josafá e Judá fizeram. Mas, irmãos, eu não estava lá. Você também não. Temos alguns irmãos aqui de idade um pouco mais avançada, mas nem tanto, né, Adriano? Mas nenhum de nós estava lá. Então, essa batalha não foi a nossa batalha. E cada um aqui tem as suas batalhas pessoais, mas tem uma batalha que é de todos nós. E essa nós não poderíamos vencer. A batalha contra o pecado, contra o mundo, contra a morte. Nós precisávamos que alguém vencesse por nós. E quem venceu? O descendente de Josafá. Porque Josafá era descendente de Davi. E o Cristo, o Messias, vem da raiz de Jessé. Ele veio de Davi. Então há uma batalha muito maior. Porque são inimigos muito mais poderosos que os moabitas, os amonitas e os meunitas. O diabo, a morte, o pecado. E nós não tínhamos como vencer. Mas Cristo Jesus venceu todos eles em nosso lugar. Vá comigo em Romanos capítulo 8, com isso nós vamos encerrar. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E olha que fala forte do apóstolo aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém, esse tal, não é dele. Por isso que a gente ensina, conforme a doutrina da nossa igreja, que todo aquele que verdadeiramente crê em Cristo e se rende a Cristo e é convertido ao Senhor, esse tem o Espírito do Senhor.
Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa de vocês. Jesus Cristo venceu os nossos maiores inimigos. E é isso que nós vamos lembrar agora, ao participarmos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento em que nós relembramos que Cristo morreu em nosso lugar. Que Cristo morreu, como diz o antigo e belíssimo cântico, morreu a nossa morte para vivermos a nossa vida, a sua vida.